Até aqui nada demais. Ele está dizendo o seguinte: uma vez que eu dou testemunho de mim mesmo e me apresento como o pão da vida, a luz do mundo, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, o meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou. O que ele está dizendo é a seguinte coisa: o meu testemunho é verdadeiro, porque é subproduto de vida intelectual perfeita, de conhecimento absoluto sobre si mesmo. Eu sou a única pessoa capaz de fazer uma introspecção pura, verdadeira, capaz de permitir que eu tenha acesso a todas as verdades referentes à minha própria vida. Nenhum de nós tem isso. O que ele está dizendo é isso. Porque eu sei de onde vim e para onde vou. Eu sei qual é a minha origem, quem me enviou e para quem eu estou voltando. Esse é o nosso problema. Esse é o seu e o meu problema. Você sabe de onde você veio? Você sabe o que fez com que você se tornasse a pessoa que é? Ainda ontem eu estava num restaurante, melhor restaurante português do Brasil, talvez, da América Latina, lá na Ponta da Areia, em Niterói. E os donos são todos portugueses, gostam muito de mim, eu gosto deles. E vascaínos doentes. E então perguntaram para mim: mas como explicar você torcer para o Botafogo? Sendo português, porque sabe que eu tenho dupla nacionalidade, sou parente de portugueses e tal, como que você torce para o Botafogo e não é vascaíno? Olha, porque o meu tio João, irmão da minha mãe, descendente também de português, chegou um pouco atrasado. Meu tio João chegou na década de 70, tentando me fazer Vasco, só que meu pai chegou em 1967, me deu a camisa do Botafogo, me levou para o Maracanã. O Botafogo tirava a sua camisa, o seu jogador tirava a camisa e botava a camisa da seleção brasileira. Jairzinho, o jogador do Botafogo, fez gol em todos os jogos da Copa de 70. A comissão técnica era toda do Botafogo. O Botafogo tinha dado 3 títulos. Não teve como, eu fui predestinado. Foi um projeto eterno. Não havia como escapar de ver o elevador do 6º andar do Maracanã abrir. E à minha direita, aquela torcida santa, gloriosa, calvinista, democrata e tal, ali, não teve como escapar. Bom, eu posso explicar um pouco sobre o porquê de torcer para o Botafogo. Agora, o que tem de fato sobre minha vida que eu ignoro e presumo mesmo aconteça com você? De lembranças, de paisagens que comovem. Quer ver? Uma coisa também difícil, uma idiosincrasia que eu tenho até medo de falar em público. Não sei porquê, não me perguntem qual é a razão. Tem alguns aqui vão até perder amizade comigo. Eu nunca consegui gostar dos Beatles. A música mais antiga que eu tenho na minha memória, se não me falha a memória, eu estava assistindo a TV Globo, a televisão saiu do ar, década de 60, apareceu os Beatles cantando Michelle. Quer dizer, eu ia para a escola tocando Beatles nas rádios. Cheguei a comprar uma vez um cassete dos Beatles para ouvir as músicas. Não conseguia gostar daquele negócio. Como também a bossa nova me deprime. Vai explicar um negócio como esse. Odeio bossa nova. Aí um amigo meu, baiano, que pegava onda comigo, me deu um disco de uma banda de rock progressivo chamada Emerson, Lake and Palmer. Toma! Pronto, o Emerson, Lake and Palmer se transformou num problema filosófico para mim. Porque, qual o motivo de eu até hoje, há cerca de
40 anos ouvir o Emerson Lake and Palmer sem me cansar. E outras bandas mais. E não gostar de Beatles nem de Bossa Nova. Eu não vou dizer também as razões do hino do Botafogo me levar até as lágrimas também, né? Isso é a coisa mais comovente. Então, como explicar isso? Por isso que eu não posso ser muito dogmático. Por isso que eu devo pensar também na possibilidade de a minha preferência ideológica ser inconscientemente condicionada. De fazer escolhas na vida determinadas pela cultura, como mostra o Tim Keller, o grande pastor presbiteriano lá de Manhattan. Ele diz a seguinte coisa num dos seus livros: se você voltasse 800, porque as pessoas costumam dizer o seguinte: eu quero ser livre, eu quero construir minha identidade. Não quero me submeter à camisa de força do cristianismo. Mas como é que você forma a sua identidade? Como dissociar a formação da identidade, da sua identidade, da cultura na qual você está inserido? Daqueles que lhe apresentam o script, daqueles que o marionetam. Aí ele dá o seguinte exemplo: se você chega no mundo anglo-saxão do século IX, você vai encontrar o sujeito dizendo a seguinte coisa: olha, o meu negócio é guerrear, é subjugar os adversários, é ir para a batalha, é matar os opositores do reino. Por quê? A cultura ensinava que a identidade deveria ser construída a partir da virtude da coragem, desse elemento de masculinidade belicosa. Agora, imagine se esse mesmo guerreiro tivesse tendência homossexual. Naquela cultura, ele refrearia as tendências homossexuais e daria vazão ao instinto guerreiro. A cultura toda colaborava para isso. Um homem não pode ser gay. Agora, um homem não deve levar desaforo para casa e deve matar pelo seu país. Agora imagine, diz o Tim Keller, um garoto andando por uma rua de Manhattan, em Nova York, com fortes tendências para o homossexualismo e também com um certo nível de agressividade dentro dele. Na cultura de hoje, ele não teria nenhum problema em dar vazão para os seus desejos homossexuais e reprimir a sua inclinação para a violência. É uma viagem fantástica julgar que nós somos absolutamente livres na construção dessa identidade. E que a cultura não exerce papel preponderante nas escolhas que fazemos, que julgamos livres e que reputamos como essenciais para que vivamos uma vida autêntica. Mas com Jesus não. Ele podia dizer: o meu testemunho é verdadeiro porque sei de onde vim e para onde vou. Sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. O que ele está dizendo é o seguinte: eu me conheço, mas vocês não conhecem a mim. Vocês estão me julgando na escuridão. Não tiveram acesso aos fatos. Tudo o que vocês sabem é que eu nasci em Belém, fui criado em Nazaré. Que sou carpinteiro, filho de carpinteiro. Fora isso, vocês não têm mais nenhum acesso às demais informações e às mais importantes sobre a minha vida. Eu sei de onde vim e sei para onde vou, mas vocês não sabem nem de onde eu vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Isso aqui é uma questão de fundamental importância, gente. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. O que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso?
A avaliação que vocês estão fazendo de mim, como também as demais avaliações que vocês fazem sobre a vida, são segundo a carne, são segundo o princípio do egoísmo, são segundo suas preferências pessoais, seus interesses. Gente, isso não é óbvio para vocês? Não, vocês não percebem que nós, seres humanos, julgamos segundo a carne o tempo inteiro? Quem consegue ficar do lado da verdade contra si mesmo? Vós julgais segundo a carne. Calvino diz que isso aqui pode ter dois sentidos. Eu confesso que eu fiquei confuso e fiquei feliz enquanto eu estudava esse texto, quando eu encontrei a interpretação de Calvino. Que ele disse a seguinte coisa, que julgar segundo a carne pode ter dois significados. Número um, do seu julgamento ser condicionado pelo pecado, pelas suas idiosincrasias, pelas suas preferências pessoais, pelos seus interesses. Aí, portanto, Jesus estaria aqui falando sobre aquilo que pensadores pós-modernos como Foucault vieram falar anos depois, jogo de poder. Alguém vem lhe falar sobre a verdade, vem lhe apresentar algum valor moral, e você então faz uma pergunta para essa pessoa, ainda que ela não se expresse. Para quem que esse sujeito está aí trabalhando? Qual é o seu interesse? E que área da minha vida ele quer exercer controle a partir daquilo que ele está me dizendo? Está claro isso para vocês? Está claro? Bom, vamos prosseguir. Então essa é uma possibilidade. Eu avalio segundo as inclinações da carne. Eu confesso que para cada 1000 pessoas que eu conheço, talvez uma tenha essa capacidade. Muito difícil ser diferente. Muito difícil. Nós não somos capazes de pensar na possibilidade de estarmos falando asneira. Nós não paramos para pensar na possibilidade de estarmos tão somente defendendo os nossos interesses. Mas julgar segundo a carne pode também ter o sentido de você julgar segundo a aparência. Aí você passa, portanto, a ter um problema epistemológico. Deixa eu dar um exemplo. Eu tive um problema epistemológico, quer dizer, de como me certificar que uma verdade que me foi comunicada através de um meio tão pouco glorioso possa ter sentido para a minha vida, pode ser acolhida como tal por mim. Quando um bêbado lá do meu condomínio botou no som lá do aparelho de som do seu carro um CD com várias músicas. A primeira música que tocou, eu falei, olha, ele não está respeitando o direito ao silêncio, ele está fazendo com que todos os vizinhos sejam forçados a ouvir, mas o danado tem bom gosto. A primeira música é muito boa, uma música americana. A segunda, eu falei, mas rapaz, o cara é bom de música. Está aqui interferindo, o som dele entrando na minha casa, num lugar muito silencioso, ali é perto de uma reserva florestal, mas ele é bom de música. Na terceira música eu me peguei chorando. Era uma música francesa, chamada Emantenant, mas numa interpretação de um homem chamado Gilbert Bécaud, que eu achei lindíssima. Fiquei profundamente comovido, fui levado às lágrimas, atravessei a rua e o procurei, disse para ele o seguinte, parceiro, eu sou teu vizinho, eu moro aqui nessa casa, em frente à sua. Nós não nos conhecíamos, eu nunca o tinha visto na minha vida. Mas eu queria saber o seguinte, você poderia me passar o CD para fazer uma cópia? Pequei, né? Aí ele, completamente alucinado, drogado, virou-se para mim e disse a seguinte coisa, porque a beleza está no coração daquele que a contempla. Eu fiquei petrificado, porque eu disse o seguinte, esse bêbado alucinado está citando Agostinho para mim, porque o que Agostinho ensinava? Se não houver correspondência, se você não tiver alma para Deus, você jamais amará Deus. Você não está apto a discernir o que é belo se você for uma pessoa desprovida desse senso estético.
Então ali foi um problema. Foi o veículo mais estranho da comunicação da verdade em toda a minha vida. Agora, olha o problema desses fariseus. Um garoto de 30 e poucos anos, carpinteiro, que não havia estudado nas escolas rabínicas de Jerusalém, dizendo, eu sou a luz do mundo. Então eles foram levados a julgar segundo a carne. Isso faz me lembrar a história, dessas histórias desses livros de autoajuda americanos, sei lá, do sujeito então, que foi, uma empresa aqui no Brasil tinha uma máquina que quebrou. Aí eles fizeram contato com os Estados Unidos para que mandasse um técnico para cuidar da máquina, para consertar a máquina. E veio, se me falha a memória na história que eu li, veio um sujeito dessas figuras que você olha e não dá nada por ela. Veio aquele camarada baixinho e tudo mais, as pessoas olharam para ele aqui no Brasil e falaram, não deram nada por ele. E aí falaram do problema, mas sem muita esperança que aquele rapaz, então, aparentemente tão desqualificado, pudesse resolver o problema. Aí eles disseram, olha, isso aqui é muito difícil, não sei se você vai saber fazer, como fazer, ninguém aqui consegue encontrar solução para resolver esse problema, e eu não sei se você o conseguirá, talvez a empresa tenha que mandar uma outra pessoa. Ao que ele respondeu, não, eu conheço bem essa máquina, fui eu que a inventei. Ela é criação minha. Vocês estão vendo os problemas que nós enfrentamos na vida? Os problemas de natureza, repito, não é de snobismo intelectual, não, epistemológico. Você olha para a pessoa e você diz a seguinte coisa, a verdade não pode vir por esses lábios. Jesus não pode ser o Salvador. Definitivamente não pode ser o Salvador. Como filho de Deus espancado, cuspido, passando por uma sessão de tortura levada a cabo pela polícia, condenado como preso político, como que o sentido da existência, do cosmos, a solução para os nossos problemas, tudo está contido nesse rapaz. E aqui, então, o Senhor Jesus vira-se para eles e diz, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Eu a ninguém avalio e condeno, porque eu vim para salvar. A minha especialidade é pegar os quebrados, os sobrecarregados de culpa, os que não sabem o que fazer com o seu passado, e ajudá-los a conhecer o amor do Pai. Eu fui chamado para isso. Vocês julgam segundo os princípios pecaminosos dos seus corações. Mas esse não é o prazer da minha vida. Versículo 16. Se eu julgo, porque há momentos que não tem como. Não é o ministério dele. Mas houve momentos e haverá momentos que ele terá que julgar. Não é o seu prazer, não é a sua missão precípua. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Quando eu me dedico à tarefa, que não é a mais importante da minha vida, qual é a tarefa? De avaliar uma pessoa que se recusa a se reconciliar com Deus e que vive a infernizar a vida de todos. Quando eu sou forçado, portanto, a dar um veredito sobre a vida dessa pessoa, ele teve que fazer isso com Herodes. Chamou Herodes de raposa. Ele fez isso com Pilatos. Ele fez isso com Judas Iscariotes. Julgou. Ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Parceiro, você andava comigo. A intimidade que você tinha comigo era tamanha que você pôde usar como senha um beijo. Foi forçado a julgar. Agora, se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. É importante, portanto, prestem atenção no que eu vou lhes dizer. Preste atenção que é um assunto polêmico da atual realidade do nosso país. Olha o que ele está dizendo. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu aquele que me enviou. O que ele está dizendo é o seguinte, que ele tinha a prerrogativa de fazer julgamentos absolutamente desprovidos de interesse pessoal egoísta. É por isso, por exemplo, que quando ele vai falar sobre o amor,
apesar de todo o ódio judaico pelos samaritanos, os samaritanos entre os séculos 9 e 6, não se sabe ainda a data, mas tudo que se sabe é que nesse período, entre os séculos 9 e 6 a.C., eles pegaram um monte de osso de defunto e jogaram no templo em Israel. Eles eram odiados pelo povo hebreu. Eles haviam construído um templo rival ao templo de Jerusalém, no Monte Gerizim. Eles não acreditavam nos demais livros da Bíblia, apenas nos 5 primeiros. E outra coisa, entraram em intercurso sexual com os cananeus. Os judeus os odiavam, os judeus olhavam para os samaritanos e diziam o seguinte: eles são os mestiços. Inclusive, eles insultaram Jesus chamando de samaritano. Você é um samaritano. E o Senhor Jesus, na parábola do amor, na parábola que revela o princípio bíblico do amor ao próximo, ele, em vez de botar o sacerdote, o levita, o judeu, como referência do exercício do amor ao próximo, põe o samaritano. Uma coisa impressionante. Por quê? Porque o meu juízo não é verdadeiro. Porque o meu juízo é verdadeiro. Porque quando eu julgo, eu não falo sozinho. O Pai fala comigo. Presta atenção agora que isso tem uma consequência política. Posso falar? Nenhum ser humano tem essa autoridade. A farda não torna uma pessoa a emitir parecer, ou julgar, ou definir o destino de uma pessoa com absoluta isenção. Por isso nós precisamos desesperadamente de democracia, muita democracia. Porque não queira ter o destino da sua vida nas mãos de um ser que goza de poder absoluto. Portanto, é incompatível com o cristianismo o apoio a qualquer regime ditatorial. Pronto, fecha as aspas. Se eu julgo o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Quem se dirigir a você nesses termos é um cretino. É alguém que perdeu o contato com a realidade, é um louco. Só Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi habilitado pelo Pai a se dirigir a nós nesses termos. Se eu julgo meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito. Aí ele usa o Antigo Testamento. Ele usa aqui o livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, e Deuteronômio, Deuteronômio 22, de 22 a 24. Olha o que ele diz. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. O que vocês ensinam é a seguinte coisa: vocês pegam a Torá, vocês pegam os 5 primeiros livros da Bíblia e vocês dizem o seguinte: quando 2 pessoas que gozam do respeito da comunidade, é o que vocês ensinam, apresentam um parecer sobre a vida de alguém, vocês têm aquele duplo testemunho de pessoas que vocês consideram sérias, dignas, como base suficiente para condenar uma pessoa. É o que vocês fazem. Eu testifico de mim mesmo. Agora, ele aplica esse valor da cultura judaica a ele próprio. Eu testifico de mim mesmo, um testemunho. E o Pai que me enviou também testifica de mim. O que ele está dizendo, portanto, preste atenção que isso aqui é central para você se tornar cristão ou continuar cristão. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. O que Jesus está dizendo é que aprouve ao Pai dar demonstrações sobejas da origem divina do Filho. Vocês estão entendendo o ponto? O que ele está dizendo é o seguinte, é que o Pai deixou evidente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Como? Em primeiro lugar,
tem o seu nascimento, sua vida, suas obras profetizadas pelos profetas do Antigo Testamento. Nasce de uma virgem, vive uma vida sem pecado. Não conheço na história da humanidade referência maior de amor ao próximo, especialmente quando esse próximo é um invisível social, de tocar sem necessidade na ferida dos leprosos. Que coisa impressionante. Outro ponto, referência maior de amor ao Pai, de passar madrugadas em oração, e ao ponto de dizer, há duas declarações de Cristo que são centrais para entendermos o seu amor pelo Pai. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou então no Getsemane, Pai, tudo te é possível. Se possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. É morto, ressuscita no terceiro dia, e se torna em toda a história da humanidade, a tal ponto que hoje ele dividiu a história do mundo ocidental ao meio, são 2018 anos depois dele, como o personagem mais encantador de toda a história da humanidade. A tal ponto que quando eu olho para o cristianismo, quando eu paro para pensar na minha relação, que começou quando eu tinha 20 anos de idade, na década de 80, a impressão que eu tenho é que eu caí numa rede de malha fina, daquelas que você não tem como escapar. Porque, por exemplo, basta que pensemos na pergunta por uma única questão. Jesus Cristo disse que é a luz do mundo. Pergunto a você, quem mais em toda a história da humanidade teve o direito de fazer uma declaração como essa? Quem pode ocupar o lugar de Cristo na nossa vida? O que ele está dizendo, portanto, que o Pai deu testemunho dele, que o seu testemunho, portanto, não é um testemunho isolado, que sua vida veio acompanhada de manifestações extraordinárias do selo do Pai, com o Pai confirmando que ele era o Filho de Deus. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Estou terminando. Verso 19, penúltimo versículo. Então eles lhe perguntaram, onde está o teu pai? Isso aqui é um deboche. É como se eles dissessem, cadê esse tal de pai? Que pai é esse? Cadê o pai? Cadê esse pai que testemunha de você? Mostra-nos o pai. E aí então, meu Deus, se você tem alguns autores famosos, frases que marcaram os seus ensinamentos, vamos pensar numa frase aí de Freud, frase das mais importantes para você entender a psicanálise. Os sonhos são a principal avenida para o conhecimento do inconsciente. Isso é central na psicanálise. Poderíamos pensar em Marx, dizendo que toda opressão é fruto da propriedade privada dos meios de produção. Ou daquele economista inglês, americano, que você não tem jantar de graça, a fim de tentar ajudar as pessoas a entenderem o neoliberalismo. Essa frase aqui é central para você entender Cristo. Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Vocês não sabem quem eu sou, e vocês também não conhecem ao Pai. Vocês conhecem a Deus, mas vocês não conhecem o Pai. Vocês conhecem o Deus de um livro, coberto de poeira na casa de vocês, mas vocês não conhecem o Pai. Vocês não conhecem a mim nem o Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias ao meu Pai. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte:
não há verdadeiro conhecimento de Deus sem a sua mediação. Que tentar encontrar Deus sem a mediação de Cristo é se expor ao encontro com um ser que mais se parece com o diabo. O que ele está falando aqui é que não há teologia sem a sua luz. Esse é o sentido maior dessa declaração, eu sou a luz do mundo. O que ele está querendo dizer? Eu revelo a Deus como é e ao homem como deve ser. Último versículo. Ele proferiu estas palavras no lugar do gasofilácio. É onde ficavam 13 a 16 gasofilácios, locais de coleta de donativos, perto do pátio das mulheres. Então ali ficavam esses locais nos quais o povo hebreu já lançava as suas ofertas para a manutenção do templo. Um lugar, portanto, muito concorrido, que devia estar cheio naquele dia. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu. Ninguém colocou nele a mão. Por quê? Porque não era ainda chegada a sua hora. Isso é muito bonito. Porque com isso a Bíblia está dizendo que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda, como diz Davi no Salmo 139. Isso significa o seguinte, que o dia da sua partida foi decretado por Deus. Isso é fonte de consolação incalculável para você e para mim. Estamos nas mãos daquele que mais nos ama e nenhum homem pode interferir nos projetos daquele que nos amou e que a si mesmo se entregou por nós. Estamos nas mãos dele. E ele não foi morto porque ainda não era chegada a sua hora. Não era para ele morrer na festa dos tabernáculos. Ele teria que morrer 6 meses depois, na festa da Páscoa. Porque ele era o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro que foi enviado pelo Pai para tirar o pecado do mundo. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Se você me perguntasse onde você quer chegar com tudo que você acabou de falar, eu diria para você a seguinte coisa: que você tornasse Jesus o centro da sua vida, o fundamento da construção dos seus valores. Gente, presta atenção, eu li isso em algum comentário quando eu preparava essa mensagem. O comentarista dizia a seguinte coisa: que luz pode se comparar a essa luz? Há muita luz. Eu tenho que ser honesto em dizer que eu recebi muita luz por parte de pessoas que não eram cristãs. Eu não tenho como mensurar o papel dessas pessoas na minha vida e de tantos outros. Luzes que me ajudaram demais, me ajudam até hoje a viver. Mas nada se compara à luz que eu recebi de Cristo. Vocês me perdoem repetir uma ilustração. Ano passado, retrasado, nós perdemos o Góes, membro da nossa igreja. O Góes passou pelo vale da sombra da morte. No vale da sombra da morte ele morreu. Quando a Bíblia fala sobre o vale da sombra da morte, ele está falando sobre períodos da vida de um cristão em que a morte está tão próxima que lhe faz sombra. Você pode sentir a sombra da morte. A morte está próxima. E o nosso querido Góes passou um bom tempo numa batalha que lhe consumiu as forças mentais, físicas, contra um câncer. Estava em casa e me bateu um desejo. Falei, eu não posso deixar de procurar o Góes. Veio aquela vontade de estar com o Góes. O Góes, que é um arquivo vivo do período do regime militar. Foi ele que me falou que os seus companheiros pegavam
os militantes, ele falou, eu fui testemunha disso, pastor. Eles pegavam os militantes, colocavam os militantes nos aviões, decolavam na base aérea da Aeronáutica no Rio de Janeiro e lançavam esses militantes vivos no Oceano Atlântico e voltavam para a base aérea dando gargalhada, descrevendo o pânico dos militantes. E ele ainda concluiu dizendo, pastor, a Restinga de Marambaia funcionava como cemitério clandestino. Isso já é o Góes convertido, firme no Evangelho, dando bom testemunho. E aí fui para a casa do Góes. Encontro o Góes em posição fetal, lidando com a dor, me parece que já tomando morfina. E o que mais me chamou a atenção foi o livro que estava ao seu lado, nem na cabeceira, no chamado criado mudo, mas na cama. Ele com lençol fino, cobrindo seu corpo, a cama, de cama de casal, e um livro do seu lado. O livro que consta o testemunho, as palavras, a mensagem que fala sobre a vida, a obra desse que as Escrituras chamam de luz do mundo. Porque no momento derradeiro do contato com a mais alta realidade, Góes não precisava mais das demais luzes. Elas não faziam mais nenhum sentido para ele. Ele queria alguma coisa que o consolasse, que enxugasse suas lágrimas, que o permitisse morrer com dignidade, sem negar sua fé, e foi o que ele fez, foi o que aconteceu, e ele morreu, portanto, com a palavra de Deus na sua cama ao seu lado, sendo fonte de consolação para a sua vida. Por isso que quando a Bíblia declara que ele é a luz do mundo, veja só, não está falando de banalidade, ele não está falando sobre o lado religioso da sua alma, não há espaço no cristianismo para pieguice. O cristianismo leva a vida a sério, o cristianismo diz, a vida é dura, curta e incerta, e você precisa estar preparado para essa travessia, e uma travessia repleta de obstáculos, de ciladas, de surpresas. Esse mundo é um vale de lágrimas. Ele é a luz do mundo. E, portanto, esse é o propósito da minha mensagem hoje. Levá-lo para Cristo. A ponto de você fazer dele o pão da vida. A ponto de você não procurar saciar sua sede em nenhuma outra fonte. E de você ser uma pessoa especialista nos evangelhos. Conhecedora dos textos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E apaixonada por Cristo e pronta para encarnar a mensagem de Cristo. Que Deus abençoe nesse Dia das Mães e que esse Deus que nos ama com amor de mãe o abrace e revele o seu único filho a você. Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, só temos uma coisa para lhe pedir. Que conheçamos a Jesus, que aqueles que estão aqui e que não conhecem a Cristo, sintam fome e sede de conhecê-lo. E que aqueles que já o conhecem, anelem por conhecê-lo ainda mais. Senhor, o que nós pedimos é que sejamos uma igreja, conforme diz o grande teólogo britânico John Stott, intoxicada de Cristo. Que Cristo seja o motivo do louvor, que Cristo seja o fundamento da esperança, que Cristo seja a nossa teologia, que vejamos o Pai através da encarnação do seu único Filho. Ó Deus de toda graça, nós bendizemos o teu nome, pelo bendito, bem-aventurado dia em que o Evangelho foi pregado para nós, Senhor, e que começamos, portanto, a andar na luz, na presença do nosso Senhor e Salvador, luz do mundo, luz que comunica a vida. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor, por tão
bem-aventurada experiência. Amém.